A Genial Quest divulgou hoje mais uma pesquisa eleitoral. A pesquisa ela foi feita com 2.000 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 11 e 14 de agosto. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa estimulada para o primeiro turno, o ex-presidente Lula, do PT, aparece em primeiro lugar com 45% das intenções de voto. Em segundo lugar, vem o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 33% das intenções. Ciro Gomes, do PDT, vem em sequência com 6% das intenções. Simone Tebet, do MDB, tem 3%. Vera Lúcia, do PSTU, Felipe Dávila, do Novo, Constituinte Emael, do DC, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União e Léo Péricles, do UP, não pontuaram. 6% dos entrevistados disseram estar indecisos e outros 6% votariam branco, nulo ou não votariam. Em um possível segundo turno entre os dois primeiros candidatos, Lula venceria com 51%, contra 38% de Bolsonaro. Votos brancos, nulos ou pessoas sem intenção de votar marcaram 7% e indecisos 4%. A pesquisa também perguntou aos eleitores sobre a rejeição dos candidatos. 55% disseram não votar de jeito nenhum em Jair Bolsonaro, 52% não votariam em Ciro Gomes e 44% em Lula. Pois é, mais uma pesquisa eleitoral. Nós divulgamos, inclusive, essa semana a pesquisa do Instituto IPEC. Para falar sobre isso, quero chamar o Pedro Banenberg. Pedro, uma excelente noite para você. Olha, a pesquisa da Quest ela é bastante completa, abrange outros dados também muito importantes. O que você poderia destacar para o nosso telespectador, Pedro, para a gente poder fazer uma geral, justamente com todos os dados que foram embasados para essa pesquisa? Uma boa noite. Oi, Elias, ótima noite para você e para quem nos acompanha. Olha, nós separamos aqui 4 pontos principais para abordarmos aqui com o nosso telespectador. O primeiro deles, Elias, é sobre a questão do voto. É definitivo ou não? A pessoa entrevistada nessa pesquisa, ela já decidiu o voto ou ainda pode mudar de ideia? 65%, Elias, disseram que já decidiram o voto e que não devem mudar de ideia. Pelo menos esse é o resultado, na verdade, dessa pesquisa feita pela Quest neste momento das eleições. Nesse momento, 65% não mudariam o voto. 33%, por outro lado, disseram que ainda podem sim mudar de ideia ou de opinião ao longo das eleições. Isso é algo importante para a gente entender como é que vai ser a fluidez do voto nessas eleições. Mas já traz para a gente um cenário bastante consolidado em uma certa forma, Elias, justamente pela polarização que nós estamos vivendo nessas eleições. Isso também é refletido. Olha, aumentou a certeza de voto em Bolsonaro desde a última pesquisa da Quest. Passou de 73% para 78%, enquanto a de Lula, segundo o primeiro colocado, aliás, nas pesquisas, essa certeza caiu um pouco, de 78% para 74%, mas ainda está bastante consolidada nesses dois públicos dessa polarização. E aí vale a gente pensar, né, o que pode fazer o eleitor mudar de ideia, né? Questões econômicas, questões sociais. Apesar disso, que nós vimos nessa pesquisa, que já traz dados após a queda no preço dos combustíveis, as pautas sociais aprovadas pelo governo, o que a gente viu é que isso não mudou a opinião do eleitor, pelo menos nessa última pesquisa, nesse último período pesquisado. Outra questão, principal problema do país, quando isso foi perguntado para as pessoas, Elias, a principal pauta continua sendo a economia. Olha, 40% dos entrevistados disseram que a economia é o principal problema do Brasil atualmente, o que a gente vem trazendo já nos últimos resultados e comentando desde o começo das eleições. A pauta econômica vai ser central nesse debate eleitoral, juntamente com as questões sociais, que inclusive estão em segundo lugar nessa pergunta, nesse ranking do que as pessoas consideram o principal problema. As questões sociais têm 21%.
Quando perguntaram sobre o maior medo dos eleitores, Elias, aí chama a atenção para esse dado novamente, ressaltando como ele consolida essa polarização nesse momento das eleições. Olha, 45% disseram que o maior medo é a permanência de Jair Bolsonaro no poder, enquanto outros 40% disseram que seria a volta de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, Lula do PT nesse caso, à presidência. Então veja como a polarização ela se consolida na cabeça dos eleitores nesse momento, até mesmo nessa questão dos medos, dos receios, e por isso nós temos pesquisas tão estáveis também, com Lula e Bolsonaro sempre liderando essas pesquisas, o petista nesse momento com 12 pontos à frente, de acordo com essa última pesquisa feita pela Quest. E para a gente fechar, olha, a outra pergunta bastante interessante é como é que a situação econômica influencia no voto para presidente. Isso está evidente quando a gente fala qual é o principal problema do país, 40% dizendo que é a economia, né, Liz? Então, a economia com certeza é algo central nessas eleições. 65% responderam também que essas medidas econômicas feitas pelo governo Bolsonaro seriam eleitoreiras, na visão, então, desses eleitores. E 52% acreditam que a economia piorou na gestão de Jair Bolsonaro. Bom, Elias, fato é que as pesquisas têm demonstrado uma estabilidade. Nós tivemos nesta semana apenas divulgação da pesquisa da BTG, do Instituto IPEC, hoje da Quest, e amanhã teremos também Datafolha. Vamos acompanhar de perto, é claro, todos esses números para trazer para o nosso espectador qual é que é essa movimentação ou essa estabilidade, pelo menos por enquanto, no cenário eleitoral. Elias. Com certeza, Pedro. Eu acho importante também destacar que as pesquisas eleitorais elas têm um ponto fundamental. Todas elas trazem um panorama geral para todos nós que estamos acompanhando, todos nós que estamos aqui realmente fazendo a cobertura das eleições. Afinal de contas, muitas das vezes, Pedro, temos que tomar um cuidado quando analisamos política, principalmente porque temos hoje a bolha social, não é? O que seria essa bolha social? As suas redes sociais, talvez, vai começar a te mostrar apenas questões que sejam favoráveis àquilo que você quer ver. Então, se você é favorável ao candidato A, B, C, D, não importa. As suas redes sociais vão te mostrar exatamente como é que esse candidato está, questões que sejam pertinentes a ele. Isso não quer dizer que seja o primeiro, segundo ou terceiro lugar numa disputa eleitoral. As pesquisas elas fazem com que essas bolhas, ela sobressai as bolhas, ou seja, ela faz uma pesquisa e uma análise em vários estados, com várias pessoas de diferentes lugares, para que essa situação toda, né, essa polarização que estamos vivendo, ou até mesmo para você que tem religião, para você, independente de classe social, consiga também justificar qual vai ser o seu voto e também as questões que vão ser abordadas aí para que essa escolha aconteça. Pedro, obrigado.